A palavra vai continuar existindo. E quanto mais eu fujo, mais tempo no ventre da baleia eu fico. Quanto mais tempo eu prefiro ficar lambendo feridas e remoendo situações, mais tempo eu fico ali dentro daquela barriga da baleia. São decisões. Como a gente já ouviu várias vezes, Deus não vai mudar de ideia. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma linha para nós. Ou eu decido acreditar, porque isso é fé. Ou eu decido acreditar no que eu leio, no que eu ouço, ou eu vivo o resultado que o mundo vive. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Diga comigo, a sua natureza é frutificar. A nossa natureza é frutificar. Aqui em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fala, Deus me abençoou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então veja, pessoal, a nossa natureza é de ser frutíferos. Essa é a sua essência. Se eu não estou frutificando, eu estou contra a palavra de Deus. Se a minha vida não tem frutificado, se as obras das minhas mãos não têm frutificado, o erro não está em Deus, o erro não está fora, o erro está dentro. Nós precisamos analisar isso, porque o Senhor disse, Deus os abençoou. Então o normal é ser frutífero. O saudável é viver uma vida abençoada. Infelizmente, muitas pessoas aceitaram como normal uma vida escassa, uma vida infrutífera. Mas isso é contrário à natureza que o Senhor nos deu. Ele nos fez, Ele nos abençoou e Ele declarou, Ele determinou, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, eu multiplico, eu ocupo, eu prospero, eu aumento, eu avanço. Um crente, um cristão, ele sempre tem que ter essa percepção na vida dele. Eu estou crescendo? Quanto eu estou crescendo? Ou eu estou parado? Por que eu estou parado? A nossa vida, nós precisamos, o erro de muitas pessoas, da maioria na verdade, é entrar num sistema viciado de uma rotina que simplesmente não enxerga mais as coisas. Simplesmente a gente vai passando, vai vivendo, já estamos quase no fim de maio, daqui a pouco em junho, daqui a pouco 52 dias, daqui a pouco o ano acabou. Aí a gente olha para trás, quais os frutos? Fruto. Não expectativa. Quais os frutos que eu realmente produzi? Eu comecei algo novo, eu percebi avanços na minha vida espiritual, eu tenho visto uma mudança no meu caráter, eu tenho percebido uma mudança nas minhas orações, eu tenho percebido uma mudança nos meus sonhos, eles não são mais os mesmos, as minhas palavras já não são mais as mesmas, o meu vocabulário tem evoluído, a minha autoridade tem aumentado, os meus planos têm crescido. Aquilo que para mim eu achava que era o meu teto, eu já vejo como meu piso. Aquilo que para mim
Eu achava muito, hoje eu já acho pouco. Às vezes, quando nós falamos de algumas coisas, a cabeça da gente tende a querer dar aquele tilt, né? Aquela coisa, não, peraí, como assim? A gente tenta racionalizar, a gente tenta achar um caminho para chegar naquele nível. E quem faz o caminho é Deus. Nós confiamos, nós seguimos na obediência. Quem dá os caminhos, quem vai dando as direções, é a palavra. A palavra nos dá a linha, a palavra nos dá a direção, a palavra nos mostra, vai por aqui. Não, espera um pouco, não, agora vai. A gente vê isso ao longo da palavra toda, fala assim, agora espera. A palavra fala, agora vai. Aí tem gente que vai quando não era para ir, tem gente que fica quando era para ir. Tem gente que fala quando era para se calar, tem gente que fica quieto quando era para falar. Ou seja, o oposto da palavra. E isso nos priva dessas bênçãos. O Senhor, uma das primeiras coisas que Ele fez foi nos abençoar. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, não fisicamente, mas com entendimento, com sabedoria, com visão, com percepções. Ele nos abençoou. Porque um leão, ele vive como um leão, um cachorro como um cachorro. Ele vai sempre ter aquela natureza, ele não vai mudar daquilo. Um jacaré vai ser sempre aquela... Você vê um jacaré hoje, você vê amanhã, você vê... Ele vai ser sempre a mesma coisa. Ele vai ter sempre os mesmos hábitos e as mesmas rotinas. Mas o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez uma máquina, um computador que não existe computador que consiga ser mais eficiente que um cérebro humano. Isso porque a gente não usa nem 10% da nossa capacidade. Então, muitas vezes, nós estamos mais nos parecendo com a natureza dos animais, que começam do jeito e morrem daquele jeito, do que com a natureza do Senhor, que é aquela natureza consciente, aquela natureza viva, aquela consciência viva. Não a natureza de muitas pessoas, a consciência de muitas pessoas, que é uma consciência de sobrevivência, de necessidade. Eu sempre vejo sempre via, gostava muito daqueles documentários, gostava sempre daqueles documentários, de vira e mexe aparecia, é muito comum esse tipo de vídeo, aquele lá que sempre tem a migração dos gnus, aquele tipo, parece um boi, e ele sempre vai passar por um rio, sempre um rio muito grande, muito largo, e é aquele rio que sempre tem um monte de crocodilos. E o destino que a gente sabe é sempre o que a gente sabe, é muito previsível o que vai acontecer. Então, todo ano aqueles gnus passam por lá, e depois eles voltam, eles têm que cruzar, o mesmo caminho que eles fazem, eles têm que fazer de volta. Então, os jacarés lá, os crocodilos, eles sempre sabem o que esperar. Eles sempre sabem que todo ano, 2 vezes ao ano, aquela situação vai se repetir. Então lá tem um monte, eles ficam lá 6 meses sem comer, mas eles sabem que quando chegar vai ter 500 mil bois passando ali. Então ele sabe o que esperar, é previsível. E muitas pessoas se tornaram previsíveis para o diabo. Ele lança aquela seta, é facinho, já caiu. Ele lança uma provocação, já facinho, já caiu. Ele lança uma insegurança, um medo, uma necessidade, uma aflição, já caiu. Muitos se tornaram previsíveis demais para o mal. Então o mal dá uma seta, dá uma ideia, manda uma situação, usa uma pessoa, manda um pensamento, e eu escolho pensar naquilo, porque o pensamento vai vir, mas aí o que eu escolho pensar? Sentimentos vão vir, o que eu escolho sentir? Tem dias e dias, tem dias que você está mal, tem dias que você não está no melhor tempo, no melhor dia, e o diabo está lá querendo te fazer desanimar, te fazer desacreditar em muita coisa, mas eu escolho o que eu vou pensar.
Eu escolho que tipo de vida eu vou viver. Eu escolho viver emburrado, cara feio com todo mundo, ou eu escolho dar os passos certos. A minha luta não é contra pessoas, contra a carne ou sangue, mas contra espíritos malignos. Ou seja, está escrito, eu rebato com a palavra. Aqui em Lucas 6,43 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Nós somos uma árvore. E eu dou frutos. E eu sou reconhecido por eles. E agora você se pergunta e você se responde. Você é reconhecido por quais frutos? Um fruto você dá. Todo mundo aqui dá fruto. Você pode não gostar dele, você pode achar azedo, você pode achar amargo, você pode achar ele feio, mas é o fruto que você está dando. Você é reconhecido pelos frutos de justiça ou de injustiça? Pelos frutos de gratidão ou de ingratidão? Pelos frutos de alegria ou de mau humor? Pelos frutos de excelência ou de indisciplina? Pelos frutos de generosidade ou de mesquinharia? Algum fruto a gente dá. E às vezes coisas não estão fluindo nas nossas mãos porque eu estou sendo reconhecido pelos frutos errados. Ou às vezes a gente está sendo produtivo, frutífero, prolífero, porque a gente está sendo reconhecido pelo fruto certo. Porque, olha, tudo está... Aonde? Bota aí para mim de novo. O homem mau tira coisas más do que está em seu... Em seu? Todo mundo, pessoal, por favor. O mal que está em seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem bom, e bom é somente Deus, então é aquele que obedece a palavra, que vive pela fé. Tira coisas boas do bom do seu coração. Mas o homem mau, o que faz do seu jeito, que vive por emoções, por sentimentos, tira coisas más do seu coração mau. Então nós precisamos analisar por quais frutos eu tenho sido reconhecido. Você tem frutificado na vida das pessoas, você tem ajudado pessoas, você tem apoiado pessoas, você tem sido bênção na vida das pessoas. A sua conduta, o seu caráter tem levantado pessoas. Nós temos tirado bons tesouros do nosso coração. Nós temos sido reconhecidos como pessoas que, não tem mesquinharia na minha vida não. O generoso prosperará. O generoso prospera. Eu não tenho medo de alguém se sobressair, eu não tenho medo de alguma coisa sair do meu controle, porque eu sou generoso, eu quero que todos cresçam. Eu quero ter a semente, o fruto da excelência, porque é um lugar de excelência. Se eu sou excelente, as pessoas, os lugares, o trabalho, a família, vai sendo puxado para cima. Então nós precisamos trazer para a nossa vida por quais frutos. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. É muito fácil você. Se você reconhece o fruto, você conhece a árvore. Você pode ver uma árvore e você não reconhece pelas folhas. Algumas a gente é fácil, mas não dá para conhecer todas. Mas você tiver um fruto ali, você, opa, eu já vi essa fruta lá no mercado, eu sei qual que é. É essa daqui. Então essa árvore é disso. Porque não dá para ter outra coisa, não dá para ter figo de um espinheiro. Não, eu vou ver uma árvore, o que é aquilo? É um figo? Ah, então é uma figueira. Ou uvas de ervas daninhas. Não, peraí, o que é aquilo lá, aquela baga ali, aquele cacho? Ah, é uma uva, então ali não é uma erva daninha. Ali é uma parreira. Então nós somos abençoados
O Senhor nos mandou ser frutíferos e nós estamos produzindo algum fruto. Aqui em Gênesis 49. José, fala comigo, por favor. É uma árvore frutífera. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Vamos juntos, por favor, que todas essas bênçãos repousem, fala comigo, sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. José é uma árvore frutífera. Por onde José passou, ele deu frutos. Onde ele estava, com quem ele estava, ele não se amargurou, ele não ficou perdendo tempo, ele não ficou falando de problemas, ele não ficou lá olhando para pessoas, olhando para sentimentos, ele decidiu frutificar. E ele foi e plantou isso. Porque tudo que já tinha acontecido, essa declaração, essa profecia, foi quando o Israel já estava para morrer. José é uma árvore frutífera. Por onde você foi, José, você frutificou. Por causa dos seus frutos, toda a nossa nação, a nação de Israel, foi abençoada. E os ímpios também foram abençoados. No tempo de José, todo mundo foi abençoado. Porque uma pessoa decidiu frutificar. Olha o peso disso, pessoal. Um menino que se tornou um homem foi o responsável que toda uma nação, várias nações, na verdade, fossem abençoadas. Porque não foi só o Egito, não foram só os hebreus, foram os hebreus principalmente, foram os egípcios por consequência, e os povos nas regiões ao redor do Egito. Porque eles sabiam, o Jacó, antes de ir para o Egito, Jacó ouviu falar que havia grãos no Egito. Então ele mandou os filhos dele para lá para comprar também. Ou seja, a notícia de que coisas únicas estavam acontecendo já tinha se espalhado. O Jacó, o Israel, estava vivendo uma situação difícil. Mas ele ouviu falar, tem um lugar que é abençoado. Mas ninguém sabia por que era abençoado. Às vezes a gente pode até achar, puxa Deus, eu te sirvo, eu busco o Senhor, mas parece que lá no mundo, lá no Egito, lá é que está a bênção. Lá que tem dinheiro, lá que tem prosperidade, lá que parece que está tudo bem. Mas quem estava por trás de tudo aquilo? Um homem de Deus. Um homem de Deus que estava sendo fiel em todos os momentos. Então, às vezes, parece que as coisas não estão andando, não estão caminhando, parece que está piorando. Jacó pode ter pensado isso, Senhor, mas como? Olha a seca que está. O meu pai, onde ele cavava poços, dava água. Agora está nessa sequidão, está não tem pasto para o gado, como é que a gente vai fazer? E o Senhor preparou
o socorro. Mas parecia que ia ter que pedir favor para ímpio. Como assim, Senhor? Mas mal sabia todos eles que era alguém, um homem de Deus que decidiu lá atrás dar os passos certos, ser uma árvore frutífera. José é uma árvore frutífera. Você precisa tomar essa decisão. Eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Por onde eu passo, eu levo paz, eu levo alegria, eu levo sonhos, eu levo visão, eu levo graça, eu levo poder, eu levo coragem, eu levo fidelidade, eu levo excelência, que foi tudo que ele fez. É tão incrível que um homem, um jovem que não tinha identidade, ele não tinha nome, ele era chamado de escravo, no máximo de hebreu, que era o cara que veio de longe. Esses hebreus aí, o que é hebreu? Hebreu é o cara que veio de longe, então ele veio de uma terra distante, mas provavelmente era chamado só de escravo, ou de outras coisas piores. Ele não tinha nome, ele não tinha identidade, ele era o escravo. E sendo o escravo, dentre vários escravos, porque o Egito era uma terra de escravos, era a cultura deles escravizar os povos para que pudessem trabalhar nas suas obras. E tanto o Potifar como o Faraó viu que tinha algo diferente nele. Então, às vezes, a gente pode estar num lugar, num ambiente que parece não sou mais um, eu sou menos um quase. Porque o José ali, ele era menos um. Ele estava no negativo já, ele não tinha direitos iguais, ele não tinha condições iguais. Ele não estava em pé de igualdade com ninguém lá. Mas ele tinha o principal. Ele tinha Deus, ele tinha caráter, ele tinha excelência, ele não era de reclamar, ele não era de ficar apresentando problemas, ele com certeza ele fazia muito bem o trabalho dele, e ele não ficava mostrando para todo mundo que ele era um coitado, um infeliz, olhava para baixo e ficava lá com cara de morte. Não. Ele tinha uma postura íntegra. Ele dava bons frutos. Tanto que ele chamou a atenção de todo mundo, do chefe, do patrão, do dono e também da mulher dele. Porque ele devia ser inteligente, agradável, limpo. Então ele era atraente. A inteligência torna uma pessoa atraente. O bom humor torna uma pessoa atraente. A excelência torna uma pessoa atraente. Muitas coisas tornam uma pessoa atraente. A presença de Deus torna, porque vê uma diferença. Com certeza naquela casa devia ter vários escravos, alguns bagunçados, outros que já tinham desistido da vida, outros tinham aquele olhar no vazio assim, né? Sem esperança. Eu estou aqui, a vida é assim, né? Eu vou morrer assim, e a minha vida não tem mais o que fazer, eu não tenho sorte mesmo. José não. José decidiu: eu serei uma árvore frutífera. Aqui no Salmo 105, 17, diz assim: enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões, e foi posto em ferros, até o momento em que veio a palavra, em que veio a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Lembra que ele teve grandes sonhos? Sonhos altos? Sonhos que nem o pai dele gostou? Como assim? Seu pai e sua mãe vamos nos curvar diante de vocês? Daí não é lógico, não é cultural. Como assim o pai se ajoelha diante do filho? Está errado esse sonho aí seu. No entanto, ele ficou guardando aquilo lá. Que sonho é esse? O que Deus tem com José?
Então ele teve grandes sonhos, Deus deu grandes sonhos para ele, pessoal. Mas os desafios vieram na mesma proporção. Então você não quer ter problemas? Não tenha sonhos. Você não quer ter grandes enfrentamentos? Tenha sonhos pequenos. Simples assim. Simples assim. Mas se você quer grandes sonhos, grandes resultados, ser relevante, não passar despercebido, cumprir o propósito de Deus nesse tempo, espere por grandes situações, por grandes problemas, por grandes desafios. O Davi, por exemplo, o Golias foi, até aquele momento, o maior desafio dele. Mas depois de Golias, o Davi teve desafios muito maiores do que o Golias. O que ele enfrentou com Golias foi o que o alavancou para um outro patamar. Mas a gente sabe que ele enfrentou problemas, situações, exércitos, desafios muito maiores do que Golias depois. Depois, quando ele estava mais velho, com certeza ele olhou para trás e disse, Golias, pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi, Golias foi fácil, foi de boa. E às vezes a gente está vivendo em situações, pessoal, que às vezes a gente está achando que é muito. Mas quando a gente olhar para trás, a gente vai ver, se a gente der os passos certos e fazer as escolhas certas, obviamente, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, puxa vida, naquele tempo, aquela situação, para mim, era um gigante. E hoje já não vejo dessa maneira, porque a minha mente cresceu, expandiu, foi para um outro nível. Agora eu sonho diferente, eu falo diferente, eu reajo diferente. Eu subi degraus. Eu decidi não ficar mais no mesmo lugar, eu decidi frutificar. Eu decidi romper. Romper nos pensamentos, romper nos sonhos, romper nos desafios internos. Não falar mais da mesma forma, não pensar mais da mesma forma. Eu precisei evoluir. E aqui no 41:50 diz assim, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer do meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Então, pessoal, essa é uma lição que a gente tem que ter para a nossa vida. Não tem como Deus nos prosperar sem esquecer o passado, sem ser curado e liberto do passado. Sem ser curado de ofensas, de traumas, de injustiças, do que fizeram, do que não fizeram, do que falaram, do que deixaram de falar. Não tem como o Senhor me trazer Efraim, me trazer prosperidade, se eu ainda estou sem o Manassés. Sem que eu tenha esquecido do tempo do meu sofrimento. E obviamente que você sabe que esse esquecimento não é o literal, você não vai, o que aconteceu, que problema que eu... Não, aquilo isso é importantíssimo, inclusive. Que a gente tem testemunho, que a gente tem histórias para fortalecer, porque a palavra diz que tudo foi escrito para nos ser exemplo, para nos dar exemplo das coisas. Então, nossa vida também são como essas cartas vivas, como disse Paulo, para que nós sejamos esse canal de bênção, de esperança para as pessoas.
Mas não tem como existir Efraim sem existir Manassés. Não tem como Deus me prosperar, Deus me mudar, Deus me curar, Deus me abençoar sem que eu tenha esquecido, sem que eu tenha perdoado, sem que eu tenha deixado para trás as ofensas, os traumas, as injustiças. José só pôde ser exaltado porque ele decidiu ficar com o coração limpo. Ele decidiu. É uma decisão. Se eu não decido isso, não espere mudança, não espere prosperidade, não espere melhorias na sua vida, sem que eu tenha buscado essa cura. Ele só pôde ser o mais sábio, ele só pôde ser o mais espiritual, ele só pôde ser o mais excelente daquele lugar, o mais bem-sucedido daquele lugar onde todo o povo foi abençoado por causa da atitude dele, porque ele tinha um coração limpo. Ele tratava bem os negócios do Potifar, ele respeitava o Potifar, ele tratou bem daqueles presos, ele cuidou bem daquela prisão, ele cuidou bem do país, ele não virou um arrogante, uma pessoa que pisava nos outros, não, ele permaneceu o mesmo homem íntegro de sempre. Só foi melhorando, só foi aperfeiçoando. Ele não era, obviamente, o menino que ele chegou lá. E com certeza ele teve as noites dele de choro, as noites dele de medo, pode ter pensado que ele fosse morrer, que ele seria, o que vai ser de mim, o que vai acontecer, mas ele, como Davi fez, ele se fortaleceu no Senhor. Porque a gente precisa se agarrar em alguma coisa. Se a gente não se agarra a Deus, aquela corda que a gente se segura, ela vai soltar, a gente vai ser... não vai ter sustentação nenhuma, igual quando aqueles desenhos, né, que o carinha, o bichinho lá segura na corda e a corda acaba. Não, eu me seguro em Deus, eu me agarro em Deus. Então José só pôde ser exaltado porque ele estava com o coração limpo. Um homem bom tira coisas boas do seu tesouro do coração. Porque ele só estava tirando coisa boa do coração dele. Ele, sem ter essa palavra que Jesus nos ensinou, né? Que tem que perdoar 490 vezes ao dia, tal. Ele já tinha entendido. Eu não vou chegar a lugar nenhum aqui, falando como eu sou uma vítima, como eu sou coitado, como meus irmãos foram injustos comigo, como eu não plantei por isso. Não. Eu faço como Jó. Em nenhum momento Jó pecou com seus lábios. Jó pode ter pensado alguma coisa? Pode. Ele pode ter sentido alguma coisa num primeiro momento? Pode, mas ele não abriu a boca. Porque ele tinha já o discernimento, o entendimento de que aquilo que eu falar vai voltar contra mim. Então, se eu quero que volte para mim coisa boa, o que eu tenho que falar tem que ser de fé, tem que ser de bênção, tem que ser aquilo que agrega, que acrescenta, que ajuda a levantar as pessoas, e não aquilo que derruba, que afasta, que prejudica, que causa mais problemas, mais feridas, mais situações. Então, pessoal, nós somos essas árvores frutíferas. Aí o ponto é qual fruto? Qual fruto? Um fruto eu estou produzindo. E o ponto é qual fruto? Por qual fruto eu estou sendo reconhecido? Como você é reconhecido na sua família, na sua empresa, diante de Deus? Qual fruto que você é reconhecido? Como você é reconhecido? O que você chega apresentando para Deus? A sua cesta de frutos. Como tem uma passagem na Bíblia que fala de frutas que algumas estavam muito bonitas e novas, outras estavam podres. Acho que eram figos podres, se eu não me engano. Não me lembro qual era o fruto, mas acredito que eram figos. A gente está com uma bandeja aqui. A gente está se apresentando diante de pessoas, diante de Deus. Com qual tipo de fruto?
Frutos bonitos, doces, que elevam, que dão força, que dão energia, ou que são os podres, que deixam doente, que deixam um aspecto pesado, negativo. Quais os frutos que nós estamos trazendo? Quais os frutos que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Temos feito o nosso melhor, temos investido na coisa certa, temos feito o nosso máximo para que Deus nos dê condições, nos dê mais sementes. O Senhor dá semente ao que semeia. Então, se eu não semeio, para que Deus vai me dar semente? Se eu não semeio na vida das pessoas, se eu não sou uma pessoa que investe, que tem excelência, que trabalha por um nível elevado, que não trabalha para ter uma credibilidade correta diante de Deus, nos moldes da palavra, porque é que Deus vai me abençoar mais. Se o que está nas minhas mãos não tem frutificado, não tem fluído, por que Deus vai me colocar numa outra posição? Por que Deus vai me exaltar se eu tenho sido infiel? Se eu tenho guardado ainda, Senhor, me manda o Efraim, Senhor. Não, primeiro eu preciso do Manassés. Primeiro eu preciso me curar. Antes de querer curar alguém, eu preciso curar a mim. Porque vai sair o que está dentro de mim. Se eu estou mal comigo, eu estou mal com todo mundo. Se eu estou bem comigo, eu vou estar bem com as pessoas. E é o que Paulo fala. Paulo fala, né? Eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o máximo para agradar as pessoas. Mas o agradar, obviamente, é o baseado na palavra. Eu vou servir, eu vou investir em você, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Não vou me sujeitar ao seu estilo de vida, eu não vou falar as coisas para que você se sinta bem, mas com falsidade, com manipulação. Não, eu vou fazer o meu melhor para você. Ou seja, eu estou me apresentando como alguém que quer frutificar. Estou semeando na sua vida, estou semeando na sua, estou semeando na sua, estou semeando na sua, e o Senhor vai me dar mais sementes para semear ainda mais. Mas se eu não quero, né? Igual a gente conversa e vê aqui, né? A pessoa, o brasileiro com brasileiro, ele não passa o contato, ele não indica ninguém, por quê? É aquela cabeça miserável de que se alguém crescer, eu vou me prejudicar, se alguém crescer, vai tirar de mim. Né? Então eu não vou ajudar, eu não vou semear, eu não vou estender as mãos, eu não vou apoiar. E a pessoa passa uma vida inteira sacrificada, sem resultados, porque ela decidiu ser uma árvore de frutos ruins. Porque aqui, uma árvore, não está falando que eu não vou dar fruto. Eu vou dar fruto, mas eu vou dar fruto podre, vou dar fruto ruim. Então, tudo é uma questão de decisão. A palavra nos mostra com muita clareza, eu peguei só algumas passagens aqui para ilustrar para você, que a nossa natureza, o nosso normal é frutificar. O nosso normal é ser bênção. O anormal é ser seco. O anormal é ser infrutífero. Esse é o anormal, esse é o antibíblico. Então, a nossa vida, nós precisamos, dia após dia, Senhor, o que eu posso, o que eu tenho que mudar, fazer, mexer, tirar, colocar, o que eu preciso, Senhor, para ser uma árvore ainda mais frutífera. Eu preciso arrancar o mato, eu tenho que tirar isso, eu tenho que adubar mais, o que eu preciso fazer? Ou seja, eu preciso perdoar, eu preciso estender a mão, eu preciso parar com essa miséria interna, essa crença de escassez, eu vou apoiar, eu vou investir, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ensinar, não vou ficar segurando, não vou ficar escondendo, como diria, né, diz o pessoal, né? Eu vou esconder o pulo do gato, vou esconder o segredo, não vou contar tudo, não, eu vou fazer, porque eu não estou com essa cabeça, essa crença de escassez, tanto que a gente vê Davi, por exemplo, Davi dava tudo que ele tinha. Tanto que ele produziu homens, soldados melhores do que ele. A palavra mostra isso.
Os filhos de Zeruia se tornaram maiores do que eu, mais violentos, mais agressivos, mais corajosos do que ele. Só que Davi ainda tinha um temor. Os demais lá, o Joabe, os irmãos dele, não tinham o temor. Então, pessoal, são decisões. Tudo na vida, todos os dias, o que nós temos que fazer na nossa vida são decisões. Então a gente precisa analisar na nossa vida espiritual, dentro da nossa casa, no nosso casamento, se nós temos frutificado, no nosso trabalho, naquilo que está nas suas mãos, tem crescido, tem sido abençoado, tem frutificado. Você tem trabalhado por essa excelência ou tem feito nas coxas? Tem trabalhado por um avanço? Porque é o que a gente acabou de falar. Deus deu sonhos muito grandes para José, mas também veio desafios na mesma proporção. Então, se nós dizemos que queremos coisas grandes, nós temos que ter a consciência e trabalhar essa resiliência de que problemas no mesmo nível vão vir também. Então é aí que nós temos que trabalhar resiliência, caráter, fé, ousadia, um espírito forte, um espírito corajoso, que é o espírito que a gente tem aqui. Nós recebemos um espírito de poder, um espírito de amor, de domínio próprio. Então eu tenho um espírito poderoso, ao mesmo tempo um espírito que tem atitudes de amor, que perdoa, que ajuda, que levanta, que sustenta, que suporta, né? Que apoia, e um domínio próprio. Eu não vou vender minha paz, eu não vou entregar minha bênção, eu não vou ser dominado, porque o coração é enganoso, a sua doença é mortal, eu não vou ser dominado por emoções, eu domino ela, eu pego os pensamentos malignos e os ensino a obedecer a palavra. Eu pego os sentimentos malignos e ensino a obedecer a palavra. E eu pego essas armas em Deus, a arma da fé, a arma da coragem, e vou batendo como um martelo, vou bater, não, a palavra diz isso, a palavra diz isso, eu estou buscando o Senhor. Senhor, eu estou apresentando as minhas razões, eu estou apresentando ao Senhor as minhas situações, meu Pai. Eu não estou aqui olhando para baixo, chorando, porque você está aí prostrado, Josué? Por que você está aí clamando, Moisés? Não, Senhor, eu estou de pé, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou resistindo, eu estou me apresentando diante do Senhor, não estou correndo, não estou me escondendo, não estou fazendo igual o Jonas, vou me esconder, vou fugir, vou fazer alguma coisa, vou fazer igual o Elias, vou para a caverna. Não, eu vou no lugar onde o Senhor quer. Ah, mas ali tem problemas, é o que o Paulo falou, o Espírito Santo está me alertando que prisões e açoites me esperam. Mas eu tenho que insistir, eu tenho que resistir, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar graça, Deus vai me guardar. E Deus vai guardar, e Deus vai abençoar, e Deus vai dar força, e Deus vai me dar graça que eu preciso, porque eu decidi ser uma árvore frutífera. Eu decidi ser uma árvore frutífera. Eu decidi que tudo que vier às minhas mãos vai sair muito melhor, vai sair muito maior. Tudo que eu colocar as mãos vai crescer. Eu decidi ser uma árvore frutífera. Eu decidi ser excelente, eu decidi ser o número 1, eu decidi crescer, eu decidi não ficar mais pensando naquilo que não me traz esperança, mas eu vou pensar naquilo que me traz esperança. O que te traz esperança? Pensa nisso. Os sonhos de José davam esperança para ele, quando ele estava lá no calabouço, lá naquela prisão escura. Por anos ele ficou ali. Anos ele ficou morando numa cadeia. Mas ele ficava com os olhos nos planos de Deus. Espera aí, o Senhor me deu 2 sonhos, Senhor. Não é assim que eu vou acabar, não é assim que eu vou terminar minha vida. O Senhor me colocou no coração sonhos grandes.
Então eu vou resistir. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu preciso resistir. Mas o que eu tenho que entender, o que vem depois vai ser muito superior do que eu sofri. O que Jó viveu depois daquela luta foi muito superior à primeira parte da vida dele. O final da vida o final nada, tinha tudo ainda para viver de José, foi uma vida muito poderosa de glória. Então como disse Paulo, são leves e momentâneos problemas. Não, mas não é tão leve assim. É leve, momentâneo. Porque o Senhor nos dá graça. O Senhor falou que Ele não vai nos colocar nada além daquilo que a gente pode suportar. Então a palavra está falando, para onde a gente corre está escrito. Para onde a gente vai, a palavra diz. A palavra me dá força, a palavra me dá graça, a palavra me conforta, a palavra me dá esperança, a palavra me anima. Então, para onde eu corro, a palavra vem e me encontra. Aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso agarrar ela, eu posso continuar tentando fugir dela. Mas não vai mudar nada. A palavra vai continuar existindo. E quanto mais eu fujo, mais tempo no ventre da baleia eu fico. Quanto mais tempo eu prefiro ficar lambendo feridas e remoendo situações, mais tempo eu fico ali dentro daquela barriga da baleia. São decisões. Como a gente já ouviu várias vezes, Deus não vai mudar de ideia. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma linha para nós. Ou eu decido acreditar, porque isso é fé. Ou eu decido acreditar no que eu leio, no que eu ouço, ou eu vivo o resultado que o mundo vive. Ou eu vivo o resultado que os meus pais viveram, que os meus avós viveram, que os meus tios viveram, que os meus primos viveram. São decisões. Você olha para a sua família, você quer o exemplo dele? Eu duvido que alguém aqui vai falar, eu queria o exemplo da minha família. Eu duvido. Então, a gente já tem uma referência de onde a gente veio, para onde a gente pode voltar. Cada um aqui tem. Seja de miséria, seja de prostituição, seja de desequilíbrios, seja de divórcio, seja de qualquer desgraça aí. Vai ter uma desgraça. Seja de vícios, de imoralidade de todo tipo. Alguma coisa vai ter. Seja no avô, seja no pai, seja em algum lado tem um demônio lá. Cada família tem um perfil, tem um demônio. Então a gente sabe para onde a gente pode voltar se Deus não tiver misericórdia, se obviamente a gente não tiver a postura certa. Então, pessoal, pega essa mensagem e toma as decisões certas. Decida ser essa árvore que frutifica. Decida se apresentar com uma cesta cheia de frutos bons. Que você é uma bênção. Que você seja uma bênção. Que no seu trabalho você seja, assim, o número 1. Que na sua família você seja, assim, uma pessoa espetacular. Que diante de Deus você seja uma criança. Na inocência, na vontade de acertar, na vontade de crescer. Que o nosso coração tenha essa humildade, essa sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, opa, então tá bom, vou fazer. Ah, mas eu não quero, não é o que eu quero, é o que eu sei. Eu olho para Jesus. A gente não fala que, não tem as canções, né, falando de Jesus, do que Ele pagou por mim, do que Ele fez, do quão forte Ele é, né, de tudo. Então, se eu carrego a bandeira que eu sou cristão, me pareço com Cristo, então Cristo não fez o que Ele queria, Ele fez o que Ele precisou fazer, o que o Pai disse para fazer, então nós fazemos o que o Pai disse para fazer. Eu tiro os motivos, eu tiro as justificativas, eu tiro os porquês, eu simplesmente faço. Eu simplesmente me coloco. Eu sou uma árvore frutífera. Amém, pessoal? Amém. Fiquem em pé, por favor. Sempre lembre do
Efraim do Manassés. Manassés, Deus me fez esquecer. Primeiro eu esqueço, depois eu prospero. Efraim, Deus me fez prosperar. Para prosperar, para crescer, para avançar, para ter novos sonhos, novos projetos, novos testemunhos. Eu preciso abandonar os padrões velhos, os padrões de Manassés. Eu esqueci do que me falaram, do que me fizeram, do que eu vivi, das situações. Eu olho para o Senhor. Se o Senhor me deu grandes sonhos, eu tenho que ter consciência, o Senhor também tem grandes enfrentamentos para mim. Porque Ele quer que eu cresça. Ele quer que eu seja podado para que dê muito mais frutos. Ele quer que eu seja podado para produzir ainda mais, para fazer ainda mais, para crescer ainda mais. Você sabe que quando você poda uma árvore, ela cresce mais rápido ainda. Porque você tira aquele monte de perda de energia dela. Você tira galho da lateral, você tira galho que está seco, galho que às vezes está meio quebrado, que a ventania torceu, ou seja, ele não está mais tão íntegro. Aí você dá mais força para ela. Às vezes você vê uma árvore crescendo e tem um galho meio que sem noção saindo ali. Aquilo lá está roubando uma parte da energia dela. Então a gente vai tirando aquilo que rouba a nossa energia. José foi preparado para viver algo grandioso, pessoal. Deus está nos forjando para viver coisas muito grandes. Deus está nos forjando para coisas grandes. Mas às vezes para algumas pessoas pode ser que seja mais uma frase de efeito aí que todo lugar a pessoa ouve, né? Não, porque Deus tem um propósito com você, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Pois é a fé. Para um monte de gente isso daí é só frase de efeito, só palavra para mexer com a emoção e às vezes nem mexe mais, já cauterizou. Já ouviu tantas vezes, Deus tem algo para mim, mas nunca tem nada novo, eu nunca vivo nada novo. Então, mas aí não é Deus, né? Quando eu paro e olho para a minha vida, para o que eu falo, o que eu penso, como eu penso, aí eu analiso, bom, como é que eu vou viver algo novo se a minha cabeça é a mesma quadrada de sempre? Como é que eu vou viver algo milagroso se a minha fé continua sendo essa mesma fé passiva, acomodada? É verdade. Eu posso ouvir 1 milhão de vezes que Deus tem algo para mim, que Deus vai me abençoar, mas se eu não dou a condição, o que Deus pode fazer? Deus não pode fazer nada. Deus quer fazer, mas eu tenho que dar a condição. Às vezes tem momentos na nossa vida que parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Parece que nada está frutificando, nada está fluindo, mas está. Mas está. Mas não é estar por estar. É estar porque eu estou consciente, quanto que eu tenho crescido, quanto eu tenho decidido. Pensa aí, pessoal. Cada um aqui. Traz para sua mente. Não escuta só isso não, processa na sua mente. Quanto eu tenho crescido, quanto eu tenho prosperado, que vá bem a sua alma, quanto a minha alma é próspera. Antes do Senhor me prosperar aqui fora, com influência, com um monte de coisas, quanto que eu sou próspero internamente, quanto que eu tenho prosperidade, generosidade, alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então Deus está nos forjando, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando para coisas muito maiores, mas isso é fé, eu preciso acreditar. Que por mais que eu possa não estar vendo muita coisa ou nada acontecendo, está acontecendo. Por mais que pareça que nada está mudando, está. Porque eu estou me alinhando, eu estou crescendo internamente. Aquele tempo todo que José estava lá no calabouço,
na prisão, como escravo. Parecia que nada de bom estava acontecendo. Quando a vida dele melhorava um pouquinho, ele caía mais um pouco. Mas estava acontecendo. Ele estava sendo forjado. Porque só vai resistir aquilo que é inabalável. Só vai passar aquilo que sobrevive ao fogo. São obras de metal que sobrevivem ao fogo. Obras de palha, de madeira, não vão sobreviver ao fogo. Tem muitas pessoas que estão fracassando, estão sucumbindo, estão desistindo, porque as suas obras são de palha, são de papel, são de plástico, é de qualquer porcaria. Mas quando a obra é firme, é de metal, ela resiste, ela passa. Deus está nos podando, pessoal, para nós darmos muito fruto. Na medida que o Senhor nos dá sonhos, Ele nos dá desafios na mesma altura. E a gente precisa passar por eles. José teve grandes sonhos e desafios violentos, mas ele viveu os sonhos. Mas para viver os sonhos, ele precisou esquecer, perdoar, se limpar, se curar dos traumas no processo. A gente tem situações no processo, mas elas vêm para nos tornar resilientes, fortalecer um caráter, fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé. Então o Senhor está nos podando para darmos muito fruto. Deus está moldando, ajustando o seu caráter, confia mais. Tira essa coisa velha da sua vida. Está moldando, A gente não fala naquela música? Faz comigo, Senhor, como oleiro, como um vaso nas suas mãos. Pois é, mas quando é para praticar, aí passa aquela espiritualidade muitas vezes, né? Aí passa aquela parte, não, eu não quero que me molde tanto assim, eu quero ficar mais rígido. Então o Senhor não tem como trabalhar, não tem como me moldar. Então tome essa decisão. Eu decido, Senhor, ser essa pessoa frutífera. Eu decido ser uma árvore frutífera, uma pessoa generosa, uma pessoa aberta. Eu não vou desanimar, Senhor. Eu não vou desanimar, eu continuo crendo na fidelidade do Senhor. Eu vou andar com as minhas mãos erguidas, meu Pai, como Moisés. Eu não vou abaixar minhas mãos, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, Senhor. Eu me levanto agora em nome do Senhor Jesus. Eu permaneço com as minhas mãos elevadas, levantadas. Em nome do Senhor Jesus eu creio, meu Pai, eu creio no Teu poder, meu Pai, eu creio no Teu poder sobre as nossas vidas, eu creio, meu Pai, no Seu favor sobre as nossas vidas, eu creio na vitória, Senhor. A vitória é nossa, a vitória é de todo aquele que crê, Senhor, a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, vitórias para a vida do nosso povo, Senhor. Fale com Ele agora e tome essa decisão, Senhor, eu tomo essa decisão. Eu sou essa árvore frutífera. O Senhor vai me prosperar, Senhor. Eu vou viver um Efraim, meu Deus, porque o Senhor está curando. O Senhor está me ajudando com Manassés, meu Pai. O Senhor está curando o meu passado, as feridas que eu ainda tinha, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Decida, eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Eu tomo essa decisão, meu Deus. Eu sou uma árvore frutífera. Eu não aceito, meu Pai. Eu não aceito algo diferente disso. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Eu sou uma árvore frutífera, Senhor. Eu sou uma árvore frutífera. Tudo que eu coloco as mãos prospera. O meu espírito é poderoso. O meu espírito é ousado. O meu espírito é generoso, Senhor. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo. Eu não tenho situações, meu Pai, para me deixar inseguro. Eu vou fazer como Moisés. Quando Josué viu que muitos estavam lá profetizando, o Josué foi até Moisés e falou:
Peraí, Senhor, peraí, Moisés. Tem gente lá, ó, que está profetizando. Ele falou que homem sábio, que líder seguro. Ô Josué, você está com ciúmes por mim, Josué? Que todo mundo pudesse profetizar, Josué. Que todo mundo fosse cheio da presença do Espírito Santo, Josué. Quando tentaram falar para Paulo, estão fazendo isso, Paulo, estão pregando, ele não é do nosso grupo, eles saíram. O que importa é que a palavra seja pregada, pessoal, relaxa. Fique em paz. Se Jesus for levado, a intenção dele for errada, a motivação for errada, mas que aquela alma aceite Jesus, é isso que importa, pessoal, calma. É isso que a gente precisa focar, pessoal, foca no seu crescimento, foca na sua vida, tira os olhos do que o outro está fazendo, se alegre com os que se alegram. Se alguém está crescendo, que bênção, que ele cresça ainda mais. É o espírito do João Batista. O que eu tenho que fazer aqui é se alegrar com o noivo. Eu vou me alegrar com o noivo é o principal aqui. O noivo é Jesus. Tudo é para Jesus. Eu estou aqui abrindo os caminhos para Jesus. Eu não tenho capacidade, eu não tenho autoridade, eu não tenho nada nem que fosse para amarrar a sandália dele, desamarrar e amarrar. Quem sou eu? Que ele cresça muito mais. Essa é a mentalidade de João Batista, de Moisés, de Paulo, de quem venceu, de quem nos é exemplo. Mas muitos resolvem pegar a mentalidade do Saul. Quem lutava as guerras era o Davi, por Saul. Ele ficou com inveja de Davi, que Davi estava ajudando ele, o país dele, o reino dele, a vencer os inimigos dele. Mas aí a pessoa se prende em misérias. Não, a nossa mente, não, eu vou fazer como Davi, não, eu vou fazer esses caras ficarem melhores do que eu. Eu quero que eles sejam mais atirados, mais ousados, mais corajosos do que eu. Não, Josué ainda era jovem. Josué, que todo mundo profetize, Josué, como Paulo, que todos preguem a palavra. Fique em paz. Se alguém está crescendo, que bênção para ele. O Senhor abençoa com base nos corações. O Senhor quer mostrar o seu poder, a sua glória para aqueles de coração inteiro, aqueles de coração dedicado a Ele. Dedique-se ao Senhor, foque no Senhor, foque no seu crescimento em Deus. Tire os olhos de situações, de pessoas, do que deixou de acontecer, do que está acontecendo. Vamos focar no crescimento, vamos focar na nossa mudança. Tira os olhos da mudança do outro. Muda você, seja um canal de vitória, seja um canal de mudança, seja uma árvore frutífera, seja uma árvore frutífera. José era uma árvore frutífera. Fala o seu nome. Murilo é uma árvore frutífera. Fala o seu nome. Murilo é uma árvore frutífera. Diga: eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. O que está nas minhas mãos frutifica. O que está comigo vai para frente. Eu não vou travar, eu não vou impedir, eu não vou ser aquele. Eu vou ajudar, eu vou apoiar. Vamos ver, vamos testar, vamos descobrir. Eu não vou ser aquele, não, peraí, não, peraí, vamos processar, vamos analisar. O que a palavra diz? Vamos pedir uma direção de Deus. Eu decido ser leve, eu decido ser maleável. Moisés era o homem mais manso da terra, mais maleável, mais flexível. Peraí, eu vou ser flexível, eu não vou ser rígido, eu vou ser maleável. O Senhor quer trocar o meu coração de pedra, duro, para um coração de carne, sensível, com emoções corretas. A palavra nos ensina tudo, pessoal. A palavra nos ensina tudo. Viva com base na palavra. Viva com base no que você leu e ouviu, não com base no que você está vivendo ou sentindo. Viva com base na fé.
Viva com base na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. É a verdade que importa. É a verdade que importa. Tome essa decisão. Eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore frutífera. Eu sou maleável. Eu sou generoso, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero apoiar. Eu quero ser bênção, meu Pai. Onde eu estiver, com quem eu estiver, eu vou ser luz, eu vou ser sal. O Senhor nos chama de luz e sal. Quando nós estamos num lugar, não tem trevas, não tem peso, não tem escuridão, não tem nada disso. Tem alegria, tem paz, tem luz. O Senhor nos chama de sal. Eu não deixo nada estragar, porque quem deixa estragar é pisado. Tem gente que vive sendo pisada porque decidiu não ser sal, decidiu não conservar nada, só está sendo pisado pela vida, pisado pelo diabo. Está sendo pisado pela vida, pisado pelo diabo. Não está construindo nada, pelo contrário, está destruindo. Como diz a palavra, tomem cuidado para não destruir aquilo que construímos. A palavra diz tudo, pessoal. Se a gente lê, a gente não tem para onde correr. Tomem cuidado para não destruir aquilo que construímos. Pedro disse isso, se eu não me engano. Tomem cuidado. Tomem cuidado, eu não posso destruir aquilo que está nas minhas mãos. Às vezes o Senhor tem grandes sonhos para você, tem uma família abençoada para você, tem projetos grandiosos para você, mas vão vir problemas do mesmo nível. Novo grau, novo mal. Se eu cresço um pouco, o meu inimigo também cresce. Se eu subo mais um pouco, o meu inimigo vai ficar mais alto ainda também. Mas Ele vai me dando graça para vencer cada situação dessa. Em nome de Jesus. Tome essa decisão. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Quero adorar a Ti. Eu quero te agradar, eu quero te adorar, Senhor. Não importa o preço. Não importa, que não importe mesmo. Que não importe de verdade. Pague o preço certo, sacrifique para Deus, senão vou viver uma vida sacrificada, pequena, humilhada, sendo pisado pelos homens e pelo diabo. Decida salgar, decida conservar, decida fazer a diferença em nome de Jesus. Eu quero te adorar, meu Pai, eu quero te agradar. Tudo que você faz é uma adoração ao Senhor. Como você cuida da sua família é uma adoração. Tudo que você faz, faça como para o Senhor. O seu trabalho é uma adoração. As suas palavras é uma adoração, Então tudo é uma adoração. Porque tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Se eu faço na carne, obviamente é pecado. Se eu falo coisas que tiram a minha esperança, é pecado. Coloca a luz nas trevas, Senhor. Coloca as luzes nas trevas, meu Pai. Se ainda havia alguma treva ainda, Senhor. Se ainda havia alguma treva, que nós venhamos ter arrancado nessa noite, Senhor. Que nenhum peso, Senhor, nenhuma situação velha, ultrapassada, tenha mais poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que cada um, Senhor, tenha analisado e fechado as brechas, Senhor. Como a mulher cananeia, que não teve o demônio da sua filha expulsado. Ela simplesmente fechou a brecha do orgulho, a brecha da amargura, e o diabo saiu. Que simplesmente nós venhamos a fechar as brechas, Senhor. Porque não adianta também expulsar, se a brecha continua lá, a porta destrancada, a porta escancarada. Então que haja consciência, Senhor, de fechar as portas para o diabo. Porque cada vez que ele volta pior, e a situação vai piorando, e os problemas vão aumentando. Mas eu estou atraindo isso para a minha vida. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui saia
com a sua mente transformada. Que cada um aqui saia, meu Deus, com a sua mente transformada, em nome do Senhor Jesus. Com uma autoridade, Senhor, com um domínio próprio, com uma força, com uma unção, meu Pai, de multiplicação. Eu decido ser uma árvore frutífera, Senhor. Eu vou me alegrar com quem se alegra, eu vou apoiar, eu vou crescer e quero que os outros cresçam também. Eu vou ser bênção, porque eu quero que os outros sejam bênção também. Eu te peço, dá a visão, Senhor, a cada um de nós. Dá o discernimento a cada um de nós. Derrama do seu poder, meu Pai, eu preciso, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos dá a vitória, meu Pai, que nós precisamos, que nós tenhamos o foco certo, a mente certa, a coragem, Senhor, a ousadia, a determinação, a fé, Senhor, para dar os passos inteligentes e sábios, em nome de Jesus. Que nós viemos a esquecer, meu Pai, o Senhor nos fez esquecer do tempo da minha aflição. Agora o Senhor pode me fazer prosperar nesse novo tempo, em nome de Jesus. Eu te amo, Senhor, nós te amamos. Fala conosco, Senhor. Que a sua palavra continue falando aos corações. E que nós possamos fazer o que é preciso, meu Pai. Mudar o que é preciso. Ajustar o que é preciso. Para que nós possamos crescer todos os dias no Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.